Bora pensar, talvez, alguns exemplos em que isso possa acontecer. Quer começar a Levisão? Opa, como eu sempre falo, eu acho que o João Vitor já vai ficar com raiva de tanto que eu falo disso, mas Ele fala temos aqui direto o disso. exemplo. Ele Oi? ele fala direto disso aí mesmo. Mas temos aqui, gente, o exemplo do. Quem é que não viu o filme Mowgli da Disney, né? Onde tem aquele garoto que nasce no meio da selva, quer dizer, que se perde no meio da selva, não nasce lá, no caso, né? E acaba aprendendo com os animais. É baseado em um caso real do menino lobo, onde é um garoto que ele acabou sendo, quando era bebê, perdido na floresta, se perdeu na floresta, e acabou que ele aprendeu com os animais. E é muito legal a gente ver esse caso, quando fala de Vygotsky, que ele vai trazer justamente essa questão, que o meio vai influenciar a forma como você vai se portar e como você se vê. E a gente já vê nesse garoto uma estruturação bem mais rudimentar. Por quê? Porque ele tem todo aquele aparato inato lá de que ele tem a possibilidade de aprender alguma coisa. Mas como aquele meio onde ele estava não tinha recursos para que ele aprendesse, então ele aprendeu com o que era possível no meio. Então ele aprendeu a caçar, ele aprendeu a se comunicar a partir de certos sons, ele aprendeu de certa forma com os animais a ser parecido com eles, a sobreviver como os animais e não como os humanos. Então acho que esse é um exemplo muito legal. Para além disso, a gente vê aqui eu e o João Vitor, dois caras que vivem na cidade, que pega Uber para as coisas, pega ônibus, vai ali na esquina, já se cansa. Agora vamos ver um cara que nasce numa vila para pescadores. Ele já vai ter um biológico que, da forma, dependendo da. Que já é moldado para certo tipo de coisa. Aquele biológico já tem a sua potencialidade. Agora, a partir da história de vida dele, com ele fazendo várias outras coisas e sendo reforçado e por atividades diferentes, com o tempo aquele biológico também vai ficar melhor em certas atividades que outras. Então ele já vai ser cara muito mais ativo fisicamente que eu e que o João Vitor. Uhum. Total, deixa eu fazer uma pergunta, Levisão, meu grande mediatizador desse podcast. Olha só, eu fiquei com a dúvida. Por a gente nascer na cidade e ter um menino, por exemplo, na Vila do Pescador, né? Que possui um certo tipo de atividade, a gente possui um certo tipo de atividade. Será que existe uma certa prevalência de superioridade? Tipo assim, a gente que é na cidade, mais evoluído, entre aspas, é melhor do que o sujeito que nasce na Vila do Pescador? Eu sei a resposta, mas eu queria que tu falasse um pouco sobre isso. Fala aí pra mim. Cara, é aquilo. Quando a gente fala assim, pode até parecer, mas de forma nenhuma um é melhor que o outro, porque é aquilo. Cada um vai ter sua potencialidade. A questão é, o seu ambiente é mais propício para que você desenvolva qual potencialidade? Eu acho que essa é a questão. Exatamente, né? Não existe a questão valorativa, né? Isso é melhor ou isso é pior. São formas diferentes que, enfim, vão desenvolver questões diferentes, né? Do desenvolvimento do ser humano. Mas, de fato, o Levi, como disse, a gente é da cidade, a gente não sabe fazer muitas coisas do interior. Eu não sei ordenhar uma vaca, eu não sei pescar, enfim, tem coisas que a gente não sabe, de fato. O que a gente sabe, bora ver. Tipo assim, o Levi sabe dirigir. Olha só, o Levi sabe dirigir. Foi possível que alguma hora, não, possível não, com certeza, né? É bom fazer isso. Ele foi no autoescola. Ele foi no autoescola, foi aprender a dirigir. E quem é que estava do lado dele ensinando? Um instrutor. Quando está o instrutor do lado dele no carro, acontece essa relação de aprendizagem do Vygotsky, porque Vygotsky, o instrutor, ele está ali do lado do Levi, tá falando, ó, cara, faz isso aqui, faz isso aqui, faz isso aqui. Com o tempo, o instrutor vai ficar falando menos coisas, vai dar menos direcionamentos do que o Levi tem que fazer. Com o tempo, como agora, o Levi já é habilitado. Ele já sabe dirigir. Ele já sabe caminhar pelas ruas com seu carro. Então, ele aprendeu, teve uma autonomia dentro desse processo. Entendem? Não é verdade, Levison? Não é desse jeito? É desse jeito. Tirando que também tem a questão que o instrutor vai te meter uns gritos, né, para te botar sob pressão, para dirigir melhor. Mas assim, ele tá ensinando. Exatamente, né? Ele vai te botar primeiro para
dirigir, ele primeiro vai te fazer ligar o carro, depois vamos andar 10 quilômetros por hora, 20 quilômetros e vai aumentando o nível. Mas sabe um exemplo que me veio na cabeça agora, João Vitor? Um exemplo que tu vai se identificar pra caramba. Eu também me identifico. Vamos pensar que a gente tem uma situação específica na nossa vida que nem todo mundo tem. A gente é estudante universitário. A gente faz psicologia. Isso implica que a gente tem um ambiente diferente. É um ambiente que nem todo mundo tem. É um ambiente próprio da gente. Então, uma coisa que me veio muito foi os trabalhos acadêmicos, as normas ABNT, o artigo científico. Cara, quando a gente chegou na faculdade, aquilo era muito difícil. E até hoje em dia, se alguém que é de fora, que é de outro curso, que não tem tantos trabalhos, ou então que não faz faculdade, olha, que diabo é que esse menino tá fazendo? Total. Não, porque realmente é aquele meme, né? Será que eu estou vivendo ou apenas colocando fonte 12, Times New Roman, espaçamento simples, um e-mail? Exatamente. E a gente teve que aprender, tipo, pelo menos no nosso curso, a gente teve que fazer vários trabalhos, até um trabalhozinho, até chegar num trabalho maior, pra gente fazer aquele negócio direitinho. É verdade. E não é como se a gente soubesse. Professor. Exatamente. Não é como se a gente soubesse completamente, né? De vez em quando a gente dá uma errada. É sobre isso. E mas não tá tudo bem. Exatamente. Tu contou sobre a faculdade, né? Tem uma coisa que a gente já viveu também, que é a questão da academia. Eu, Levi, começamos juntos um certo momento a academia, um certo momento, e olha, cara, tem aquela questão do Vygotsky também, né? De quando a gente não sabe executar o movimento direito, sabe? Tá todo mal posturado, a gente chama o instrutor. Instrutor, vem aqui. É instrutor que fala academia? Acho que é. É, né? Exatamente. Pois é. Aí vai o instrutor lá ajudar a gente a se posicionar melhor, fazer o exercício de forma muito mais satisfatória. Isso também é um exemplo de aprendizagem no estilo Vygotskiano. Mas também tem o mesmo caso, né? Às vezes o instrutor vem, não vem, né? É complicado. Levi sabe bem o que é isso. Ele continuou na academia. Eu não continuei nem, não. Bora, gente. Petição para o João Vitor voltar para academia. Ai, cara, é difícil. Não é a minha vibe favorita, não. Sou mais da caminhada. Mas, enfim, nunca diga nunca, né? Vamos ver por aí. Oh,